Olá, meus amigos. Você já teve olhos irritados, com certeza absoluta, né? Isso acontece na vida de todos nós. Mas existe uma síndrome que se caracteriza exatamente por isso: ardência nos olhos, uma vermelhidão e sintomas de vista cansada, assim. Parece que a vista vai perdendo o foco no decorrer do dia. É a chamada síndrome do olho seco, ou, como nós chamamos em medicina, síndrome da disfunção lacrimal, que é um problema de saúde que acontece devido à produção insatisfatória de lágrimas, ou uma produção em quantidade normal, mas numa lágrima de baixa qualidade. Isso faz um ressecamento na superfície dos olhos. Nós temos aqui no olho umas glândulas sebáceas na pálpebra, nas pálpebras. Nós chamamos essas glândulas de Meibômios em medicina. Tem uma importância grande na composição da lágrima, né? E, de acordo com esse controle, você pode ter uma evaporação aumentada das lágrimas. Isso ajuda a ressecar os olhos. A síndrome do olho seco é uma condição muito comum na população em geral, especialmente nas cidades grandes, com essa poluição toda a que nós estamos sujeitos. E não tem idade para ela. Vai desde criança até mulheres na menopausa, às vezes está associada a lentes de contato e a outros problemas oculares. O glaucoma, algumas doenças reumatológicas também ressecam as lágrimas. Os sinais e os sintomas dos olhos secos, em geral, progridem no decorrer do dia. Estão melhores de manhãzinha, quando a pessoa acorda, mas vai piorando, eles vão piorando à medida que o dia caminha. Esse é o tema que nós vamos discutir com o doutor José Álvaro Pereira Gomes, que vai nos tirar algumas dúvidas sobre o olho seco, os principais sintomas, como evitá-lo, de que maneira corrigir quando ele aparece. Seja bem-vindo, Zé Álvaro. Obrigado, Drauzio. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Zé Álvaro, vamos começar explicando como é o mecanismo de produção das lágrimas. A lágrima, ela é um componente extremamente importante para a superfície do olho e ela é composta da parte aquosa, que vem das glândulas lacrimais, e uma camada lipídica, que vem das glândulas das pálpebras, essas glândulas sebáceas, que liberam essa secreção oleosa quando você pisca. Isso forma o filme lacrimal ou a lágrima. E quais são os fatores que podem alterar esse mecanismo de produção de lágrimas e deixar os olhos secos? São principalmente divididos em dois grandes grupos. Causas evaporativas, 2/3 dos casos de olho seco são do tipo evaporativo, e dessas causas evaporativas nós temos condições ligadas ao meio ambiente, que aumentam a evaporação da lágrima. Existem condições ligadas às próprias glândulas que produzem o óleo, então as blefarites, meibomites, doenças que dão nessas glândulas. Existem condições ligadas também ao aumento da evaporação, principalmente uso excessivo de computador e celular. Do outro lado, nós temos as causas ligadas à diminuição da produção da parte aquosa. E aí você tem desde o processo de envelhecimento, a pessoa vai ficando mais velha, produz menos lágrima. Você tem doenças que inflamam as glândulas lacrimais, como síndrome de Sjögren e outras doenças reumatológicas. Você tem uso de medicamentos, como, por exemplo, antidepressivos, antihistamínicos e antihipertensivos. E você tem uso de colírios e até mesmo cirurgia oftalmológica, que também acaba afetando a inervação e diminuindo o estímulo da produção da lágrima e do piscar. Existe alguma estimativa do percentual de pessoas no mundo e no Brasil que apresentam essa síndrome? Qual é a importância na saúde pública desse tipo de problema? Então, as estimativas, de acordo com os últimos estudos, giram em torno de 10% até 50% da população com olho seco. 50% nos países asiáticos. Aqui no Brasil, nós temos basicamente 3 estudos. Nós temos um estudo publicado numa revista internacional, ele apontou em torno mais ou menos de 13% da população, em média, com olho seco.
Aqui na cidade de São Paulo, nós finalizamos um estudo que está sendo publicado agora, uma prevalência em torno de 24% de olho seco. Existe um estudo que nós publicamos recentemente, um estudo multicêntrico envolvendo alunos de medicina e alunos de exatas e humanas da Unicamp e da Unifesp, mais de 3.000 alunos, Drauzio, uma altíssima prevalência de olho seco, em torno mais ou menos de 23%. E interessante os fatores de risco desse estudo de olho seco nos jovens, nos estudantes universitários. Sexo feminino, horas de sono, pacientes com menos de 6 horas de sono tinham mais propensos a olho seco, uso de lentes de contato, tempo de uso na frente do computador. Essa ardência nos olhos, olhos avermelhados e, às vezes, um excesso de lágrimas até, né? Como é que você diferencia um quadro desse de um quadro de conjuntivite viral, uma conjuntivite comum? Nos primeiros meses, ou às vezes até anos, de um olho seco evaporativo, você pode ter um aumento da produção de lágrima. O que acontece é que a qualidade dessa lágrima não é boa. Se o processo do olho seco fica crônico, você tem a indução de um processo inflamatório no olho que acaba se regionalizando, estimulando linfócitos, células de defesa a migrar para a superfície do olho, e isso cria um processo inflamatório crônico que muitas vezes só lubrificante não resolve, você tem que atuar ou entrar com colírios anti-inflamatórios nesses casos. Alergia ocular, existe um fator que é muito comum, que é a coceira. O paciente com olho seco ele tem um outro sintoma mais comum, que é a sensação de areia, irritação, muitas vezes piora no final do dia, mas outras vezes quem tem a disfunção dessas glândulas sebáceas acorda com o olho ruim. No caso da conjuntivite, você tem principalmente a presença de secreção, e no caso da conjuntivite viral, o processo é mais agudo e passa de um olho, costuma ir para o outro se for a conjuntivite viral. O olho seco também é uma doença crônica. A conjuntivite tem as agudas, essas mais comuns, as virais, inclusive as bacterianas também, tem conjuntivites crônicas, que aí você tem alterações que no exame o oftalmologista vai conseguir diferenciar um tipo ou outro, porque existem alterações na conjuntiva, no caso das conjuntivites crônicas, que fazem um diferencial com o olho seco, que também é uma doença crônica. Eu posso ter olho seco num olho só, o outro funcionar normalmente? Você pode, mas é muito incomum. Se você tem um herpes, uma doença que afeta a inervação, um herpes zoster, ou então alguma condição, alguma cirurgia que afeta o trigêmeo de um lado. Então, são condições que aí sim afetam um olho mais do que o outro. Existe uma certa simetria também em outras condições, né? As próprias blefarites, às vezes, têm mais num olho do que no outro, mas geralmente as condições são bilaterais, mas podem ser mais num olho do que no outro, assimétricas. Você falou 2 vezes em blefarite já. Vamos explicar o que é blefarite, assim, bem resumidamente? Bom, a blefarite é uma alteração, uma inflamação das pálpebras. Você disse que o uso do computador, da tela do celular, durante muitas horas, favorece o aparecimento do olho seco. Mas hoje, muita gente trabalha em casa, com o computador o tempo inteiro, mesmo em escritórios, olhando a tela. Eu mesmo sou um deles, estou o tempo inteiro escrevendo e olhando a tela do computador. Como eu faço para reduzir o risco de desenvolver o olho seco? Basicamente, algumas dicas. Uma muito importante é você fazer pausas, não ficar direto no computador. Quer dizer, a cada 20 minutos, meia hora, faz uma pausa. É interessante você tentar observar algum objeto longe, abrir uma janela, olhar uns 5, 10 metros longe e piscar. Piscando, você vai trocar a lágrima, você vai estimular a produção dessas glândulas das pálpebras, você vai também relaxar um pouco a acomodação, e aí você voltar para a sua atividade. Uma outra dica interessante também, Drauzio, é você
manter a tela do computador um pouco abaixo da linha do olhar. Quer dizer, não usar a tela em cima, porque aí você aumenta muito a área de exposição à fenda palpebral e aí você aumenta a evaporação da lágrima. Mantendo a tela na altura ou um pouco abaixo é melhor. E se você tiver olho seco e tiver já um começo de irritação, você pode pingar um colírio lubrificante. Olha, muita gente não reconhece esse problema, né? Estão com os olhos secos e acho que tem uma irritação, que é a poluição, o que é o uso exagerado de celular, computador, etc. E aí vão à farmácia, compram um colírio qualquer e começam a pingar esse colírio nos olhos. Qual é o risco desse tipo de comportamento? O que pode provocar essa falta de diagnóstico e orientação? Os colírios melhores para serem indicados no olho seco são os colírios lubrificantes, e idealmente lubrificante que tenha um conservante pouco tóxico ou que não tenha conservante. Agora, dentre a gama de colírios que a gente tem, você tem alguns que têm componentes tóxicos para a superfície ocular. Esses colírios, por exemplo, azuis, esses colírios vasoconstritores, que você pinga, deixa o olho clarinho na hora que você pinga, muitas vezes causam uma série de problemas quando utilizados cronicamente. Nós temos outros colírios, os antibióticos, como você falou, os para glaucoma, que têm ainda algumas substâncias que também são tóxicas e podem piorar o olho seco. Então, o ideal é você realmente passar para um oftalmologista para identificar o tipo de olho seco, diferenciar dessas outras condições e já ir com uma receita apropriada para o seu tipo de olho seco. Agora, além do uso dos colírios, que tipo de medidas você aconselharia para a gente terminar essa conversa? Medidas preventivas. Eu não quero ter olho seco de jeito nenhum. O que eu posso fazer? Você mantendo uma boa hidratação, você favorece, logicamente, a produção de lágrima. Segunda coisa também é a ligação, e a gente sabe disso, com alguns aspectos nutricionais. Uma boa alimentação, principalmente rica em ômega 3, também favorece a composição da lágrima, aquela composição oleosa. Você tem também todas essas dicas que eu comentei sobre a questão do tempo de uso de tela, né, de computador ou de celular, você procurar piscar. E se você começar, mesmo assim, a ter uma irritação ocular crônica, se a pessoa sentir que tem essa situação de embaçamento que vai piorando no final do dia, no decorrer do dia, que tem que piscar para melhorar, quer dizer, isso tudo são alguns sinais de olho seco e o ideal é você procurar o oftalmologista, porque o oftalmologista vai conseguir detectar e diferenciar o tipo de olho seco, a gravidade do olho seco e tratar. E como eu comentei, o tratamento muitas vezes não é só colírio lubrificante, é a primeira linha de tratamento, mas para casos mais graves, muitas vezes a gente tem que introduzir outros tipos de tratamento, como uso de anti-inflamatórios tópicos e até tratamentos mais específicos para essas glândulas de meibômios, essas glândulas das pálpebras, que hoje em dia a gente tem tratamentos com alta tecnologia para estimular a produção dessa camada importante, que é a camada de gordura da lágrima. Além dos tratamentos e das medidas que nós comentamos, o uso de alta tecnologia está realmente sendo utilizado no tratamento do olho seco, tratamentos termomecânicos ou termodinâmicos, a própria luz pulsada, novos medicamentos colírios à base do soro, do sangue, ou outros imunomoduladores, enfim, novas tecnologias, seja do ponto de vista de aparelhos, bem como também medicamentos, estão realmente modificando e sendo muito úteis por casos que a gente não consegue tratar com medicamentos convencionais. Zé Álvaro, muito obrigado por esses esclarecimentos todos. Eu aqui aprendi muito sobre olho seco agora. Acho que isso acontece com todas as pessoas que não tinham muita ideia do que era olho. Às vezes sentem que os olhos estão secos, mas não sabem as causas e especialmente não sabem o que deve fazer, né?
E às vezes medidas tão simples, né? Como essa de piscar, a gente pisca automaticamente, né? E não presta atenção, muitas vezes, que está passando muito tempo sem piscar, e isso pode trazer complicações também, né? Muito obrigado. Essa entrevista tem o apoio da Johnson & Johnson Surgical Vision. E, para finalizar, se você não está inscrito no nosso canal ainda, por favor, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigado, Zé Álvaro. Muito obrigado a todos.